Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu, juntamente com minha esposa, estamos felizes, Bispa Luciana, estamos aqui nessa data tão linda, você que nos assiste pelas redes sociais. E eu gostaria de convidá-los a todos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quem pode aplaudir ao Senhor por este salmo? Em celebração, os 96 anos de história, de triunfante história da Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé, a primeira igreja, Assembleia de Deus, no estado do Rio de Janeiro. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
voz de glória a Ele. Exaltado, Tu és mais exaltado que todos os deuses. Somente a Ti a glória. Aleluia ao Teu nome, aleluia ao Teu nome, Deus, pra sempre, amém. Você pode dizer a Ele a glória. Levante suas mãos. A Ele, que Ele seja bendito por esses 96 anos sendo Deus invicto nesse lugar, sendo o único Deus há 96 anos, sendo adorado o único Deus. Que venha mais anos, Senhor. Não iremos te decepcionar, porque essa igreja levanta glória a Ti sempre, para sempre, para sempre. Glória para sempre, para sempre. Glória para sempre. Glória, Senhor, ao Teu nome seja levantada. Glória a Ti, glória a Ti. Não existe outro mais adorado. Não existe outro mais adorado, reverenciado, mais amado. Olha a glória, declara Ele. Toda glória infinitamente seja adorado, seja adorado. Nós vamos terminar, mas o Teu nome continuará sendo exaltado, sendo exaltado. Somente a Ele. Glória. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São João, ou João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vamos ler todos juntos mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Podeis assentar sorrindo, alegre, aplaudindo ao Senhor, porque Ele merece. Queridos e amados irmãos, essa noite é uma noite extremamente especial. E o meu objetivo não é cansar os irmãos com uma história extremamente longa, mas eu quero reduzir a minha fala esta noite especificamente a partir do momento em que nasce a Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé. Que isso interessa para nós, para a nossa história. E aí permitam-me que omita alguns dos dados da história que de certa maneira é importante para nós, mas que vai fazer com que os irmãos fiquem um pouco cansados em me ouvir, e eu entendo, tá bom? Então eu gostaria de começar no momento do nascimento da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé, no momento que nasce a nossa igreja, a nossa história. 18 de junho de 1911, nascia a Missão Apostólica da Fé, que até o dia 11 de janeiro de 1918,
era assim chamada. E a partir daí, começou a ser chamada de Assembleia de Deus, ou foi registrada oficialmente como Assembleia de Deus, como nós a conhecemos até o dia de hoje. Mas o interessante é que, ao falar de Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, seja ela qual for, é cruel, não é justo, não é honroso esquecer daquela que é a origem de todas as Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Qual sejam? Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus da Penha, que hoje é Vitória em Cristo, Assembleia de Deus da Lapa, Assembleia de Deus do Leblon. E eu só não vou continuar falando porque a cabeça é grande, mas esquece. Mas eu quero começar a contar a história para você, e eu li esse texto interessante, porque esse texto, meu amigo, querido companheiro de seminário, Eliseu Kessler, esse texto é importante porque ele ressalta duas coisas fundamentais. Primeiro, é a questão da verdade como pano de fundo. Esse texto também registra o ato de libertação política do povo romano, que os judeus clamavam para libertar. E eu quero apontar essa história, fazendo com que cada um de nós, para tê-la no coração e na mente, possa associá-la a dados mais próximos de nós. Nós estamos há pouco tempo de um período eletivo, e nós o tempo inteiro estamos lidando com esses dados. E é por isso que eu vou pegar esse viés. E segundo, porque nós vemos a autoridade máxima do nosso país, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, tomar de um texto bíblico e honrosamente não só pronunciar, mas na prática vivenciá-lo, conclamando a sociedade, conclamando a nossa nação a uma postura de vida de verdade, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é importante para nós. Hoje eu quero falar de verdade, de uma verdade que poucos de nós conhecem. Poucas pessoas entre nós conhecem a história das Assembleias de Deus em São Cristóvão, da ADMAF. Mas antes de fazermos essa análise crítica, histórica, porque se nós pegarmos, por exemplo, a palavra história, ela vai nos levar extremamente a diversos campos. Mas se pegarmos uma análise crítica, historiográfica das Assembleias de Deus, Missão Apostólica da Fé, é preciso que ressaltemos que essa proposta vai buscar desconstruir ruídos que não passam de juízos de valores e que, submetidos à luz do fato histórico do nascimento da ADMAF, não se sustentarão. Ruídos que emergem para retirar de nós o legado que até hoje mantemos dos nossos antepassados. Mas isso não farão sem que haja, como sempre usa a palavra aqui o nosso apóstolo, nós somos uma igreja de resistência, apóstolo, e lutaremos pela nossa história até o fim dos nossos dias. Alguns nomes de pessoas me permitam, por finesse, que eu não os mencione. Primeiro, por questões éticas, para não aguçar suscetibilidades. Então, eles serão omitidos. Sobretudo por não haver a possibilidade do contraditório diante de ter o nome dessas pessoas citadas.
Então, essa análise crítica sobre o que dizem sobre nós, o que nós realmente somos, enquanto missão apostólica da fé, implica em fazer um levantamento e buscar nas esferas mais longínquas do tempo, indo diretamente aos nossos predecessores, colocando diante de todos nós aspectos que elevam a nossa gratidão, mas dados que nos inspiram profundos cuidados, para os quais nós precisamos olhar e lutar para que nunca mais se repitam. E hoje nós falaremos sobre isso. Porque falar da ADMAF, falar da Assembleia de Deus em São Cristóvão, implica também em falar da Assembleia de Deus do Brasil. Se queremos manter vivo o legado histórico da Assembleia de Deus no Brasil, e sobretudo o legado da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé, temos que nos alegrar com todos os êxitos deixados como legado dos nossos irmãos, mas com eles também aprender que erros não podem, não devem se repetir. Reconhecê-los e honrá-los é uma obrigação nossa. E com vistas a ofertar para a nossa posteridade, os nossos filhos que aqui estão, as condições necessárias para que cada um deles lutem para perpetuar a nossa história e os feitos, não só do Senhor sobre a igreja, mas de cada um dos homens que fizeram a história que hoje vivenciamos e deixaremos para os nossos filhos. Por fim, proponho elencar elementos fundamentais que auxiliem a cada um de nós a refletirmos sobre a nossa origem, desde o impacto da dispensação espiritual na Rua Azusa, na Apostolic Faith Gospel Mission, e insistir para que nós nos orgulhemos de quem fomos, de quem somos, e com dedicação plena ao trabalho do Senhor, façamos um árduo envolvimento na obra, para alcançarmos aquilo que ainda havemos de ser, porque Deus tem preparado para cada um de nós. Então é por isso que essa noite, essa história se faz especial para nós. Um homem chamado Edmund Burke, ele foi um político, filósofo, nascido na Irlanda, e serviu ao Senhor na Câmara do Parlamento irlandês por 30 anos, escreveu livros, um homem maravilhoso. E ele tem uma máxima, ele escreveu uma frase que me inspira todos os dias. E ele diz: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Por isso é que nós não podemos repetir os erros que cometemos no passado. Em contrapartida, temos que olhar para trás e ver tudo aquilo de bom que nos foi deixado como legado e trazer para os dias de hoje e fazer igual, abrir mão da nossa vida como abriram os homens do passado, para que o Evangelho continue sendo pregado e alcançando vidas em todos os lugares da nossa cidade. A história, ela é cruel, mas às vezes ela é profundamente satírica. Qualquer um de nós aqui sabe, sobretudo aqueles que acompanham o futebol, que do ano de 2019 e 2020, o Flamengo só ganhou vários títulos porque Jesus estava lá. Você sabe disso. Brincadeiras à parte, senhores, a história verdadeira não pode ser baseada em especulação, de jeito nenhum. A história precisa ser contada e recontada de geração a geração,
para fazer tremer aqueles que ousam usurpá-la, aqueles que ousam deturpá-la. Mas se nós nos calarmos, temo que as nossas vozes sejam caladas. E não só as nossas vozes, mas as vozes dos nossos filhos. Porque nós de mais idade passaremos. Se não ensinarmos aos nossos filhos a nossa história, temo que a próxima geração, nem de longe, saiba quem somos, quem fomos. Então nós precisamos gritar, e gritar forte. A Assembleia de Deus, em São Cristóvão, foi organizada no ano de 1924, por Gunnar Wingren, e por sua esposa, que o acompanhava. Porque um homem sozinho, senhores, desculpe-me dizê-los, não faz absolutamente nada. Essa compreensão machista que graça o nosso coração e a nossa mente precisa mudar. E hoje eu quero espantar você, impactar seu coração, para que todas as vezes que você ver uma mulher ao seu lado, seja como sua esposa, seja como sua filha, seja como membro da igreja, saiba que ali há uma profeta do Senhor, que o Senhor levantou, e que pode contribuir para mudar muitas histórias. Eu vou te inspirar essa noite para que você mude o seu pensamento, talvez impregnado de uma cultura machista. Então, Gunnar Wingren e Frida Wingren deram início, organizaram a Assembleia de Deus em São Cristóvão. E não só a Assembleia de Deus. Porque, por exemplo, o templo em Madureira surgiu como contribuição de alguém que saiu daqui, pastor Paulo Leivas Macalão. Foi um dos primeiros crentes e secretários da igreja. André Bernardino se converteu aqui, estava com pneumonia. E Gunnar Wingren saiu daqui e foi orar por ele. Ele ficou curado, foi para Santa Catarina, já curado, abriu uma igreja lá, que é uma potência até o dia de hoje. Como esquecer a Admaf, irmãos? Como esquecer a Assembleia de Deus em São Cristóvão? Me lembro de uma passagem bíblica, quando o salmista diz: se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Não é possível esquecer da Admaf. Os principais missionários suecos no Brasil, que vieram para cá, como Gunnar Wingren, Samuel Nistrom, Nils Cartberg, Otto Nelson, Nils Nelson, dirigiram esta igreja. Pastores pioneiros como Francisco Pereira do Nascimento, Alcebiades Pereira Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho, e o grande nome, irmãos, do jornalismo, Emílio Conte, também contribuiu para o crescimento desse ministério. Como esquecer desses homens? Então você percebe que a ADESC foi dirigida por alguns dos principais missionários suecos nesse país. Além de contribuir por um profundo trabalho de evangelização por todo o território desse nosso estado. Nas dependências desta igreja foram iniciados trabalhos maravilhosos, como Mensageiro da Paz, a CPAD, primeiro grupo de aperfeiçoamento de professor de escola dominical, que foi o CAPED aqui.
é preciso admitir que nenhuma igreja contribuiu tanto para fazer avançar o pentecostalismo como a Assembleia de Deus em São Cristóvão e agora Missão Apostólica da Fé. Para não cansá-los, um dos últimos grandes líderes da Assembleia de Deus em São Cristóvão foi o pastor Túlio Barros Ferreira. Aplaudam, de verdade, é um homem diferenciado, irmão. Nasceu em 11/10/1921 e tornou-se o primeiro apóstolo da Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé. Junto com a sua esposa, Eunice Lobato, a primeira apóstola da Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé. Mas se você não conhece a história dele, se converteu e foi batizado em 1941. Trabalhava no estaleiro de construção civil, ou de construção naval. E à época ganhava muito bem. E vivia uma vida extremamente confortável. Cooperou com alguns pastores na criação de escola de preparação de obreiros em Manaus. E já como evangelista aos 22 anos, deixou a sociedade na construtora e o curso de especialização em agronomia. E partiu com a sua esposa Eunice para servir o Senhor em Guajará-Mirim. Ficou lá por 8 meses. Tiveram 8 filhos. Marcos Túlio, Paulo Lobato, Moisés, Jeremias, Ana Eunice, Ana Lúcia, Samuel, Jacé Maurício, vários netos e bisnetos. Foi consagrado ao ministério pastoral em 15 de janeiro de 1950 pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, lá em Manaus. Serviu no Acre por 4 anos e 7 meses, onde iniciou a construção do primeiro templo da Assembleia de Deus em Rio Branco. Levantou congregações em Chapuri, em outros lugares mais distantes. Ministrou na Bolívia, irmãos. Fundou uma escola de preparação de obreiros lá na Bolívia. Como é que a história quer apagar isso, irmãos? Como? Nunca. Mudou-se para o Rio de Janeiro em outubro de 1954, onde passou a pastorear a Assembleia de Deus de Cabo Sul, lá em Itaboraí, de 1954 a 1957. Em seguida, tornou-se gerente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus até 1960. Assumiu a Assembleia de Deus em São Cristóvão, na vice-presidência do pastor Alcebiades Vasconcelos, de 1958 a 1959. Em 1960, ele foi para a Bolívia, com o pastor Alcebiades, cumprindo uma chamada missionária. Trabalhou em Cochabamba, mas o pastor Alcebiades, um pouco tempo depois, voltou. O pastor Túlio, o apóstolo Túlio, continuou lá por 5 anos e deixou lá uma igreja com 70 membros, 70 vidas adorando ao Senhor. Retornou para o Brasil nos primeiros dias de 1965 e assumiu a presidência da Assembleia de Deus em São Cristóvão, logo depois. Em São Cristóvão, construiu um novo templo da igreja, inaugurado em 1974. Consolidou a obra missionária, enviou missionário para a África, para a América Latina, para a Europa, Estados Unidos, influenciando a Assembleia de Deus no país inteiro. Fundou, inclusive, a Escola de Preparação de Obreiros Evangélicos, inaugurada em 1971, da qual eu e meu amigo Eliseu fomos alunos. Seguindo a direção divina, ele abraça a visão celular. E aí se desliga da CGADB. Fundou em 25 de fevereiro de 2002 a Convenção Nacional de Ministros Evangélicos. 8 de fevereiro de 2004, o pastor Túlio foi jubilado e recebeu a presidência de honra da igreja.
Na mesma ocasião, pastor Túlio e a sua esposa, Eunice, foram separados e comissionados os primeiros apóstolos das Assembleias de Deus do Brasil pelo bispo Frank Dupré Jr., da Metro Apostolic Network. Ao modo do que aconteceu com Lucy Farrell, com Florence Crawford, lá na Rua Azusa. O pastor Túlio, o apóstolo Túlio, estava dando um grito de reconhecimento do ministério feminino, e que começou a ecoar na Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé. E eu creio, em nome de Jesus, que esse grito daqui não sairá. Não sairá. Assim, então pastor Túlio tornou-se o primeiro apóstolo das Assembleias de Deus, e a sua esposa, a primeira e única mulher a assumir o apostolado na Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé até então. Com idade avançada e com muitos outros pastores e líderes no ministério para dar conta, pastor Túlio colocou a apreciação dos membros da igreja em São Cristóvão o nome de seu filho mais moço, Gessé Maurício, a vice-presidência, que foi aceito pela igreja. Com a adequação do apostolado, então, o apóstolo Túlio, em muito se assemelha à obra iniciada também por William Seymour, na aceitação do ministério de mulheres na atuação da igreja, propondo uma mensagem em alto e bom som. E daquele dia em diante, a ADMAF estaria quebrando paradigmas extremamente solidificados ao longo da história da ADMAF. Mas ele estava fazendo muito mais que isso, ele estava contando uma nova história, sem negar os princípios dos antepassados. Aleluia. Ao dar esse grito, ele traz à tona para nós uma história injusta do ponto de vista ministerial. Quando nós pensarmos, por exemplo, em mulheres, talvez poucos de nós conheçam a história de Frida Wingren. Então permitam-me, senhores, discorrer um pouquinho, poucas palavras, sobre a história dela. Frida Maria Strandberg Wingren, nascida em 9 de junho de 1991 na Suécia, era filha de uma família luterana. Foi batizada nas águas, batizadas no Espírito Santo, e veio para o Brasil em julho de 1917, casou-se com Gunnar Wingren. Em outubro também de 1917. Voltou para a Suécia em 1932. Frida embarcou para Belém em 1917, aos 26 anos, enviada pela igreja Filadélfia, uma denominação pentecostal baseada lá em Estocolmo. Veio para juntar-se a Gunnar Wingren, que 7 anos antes havia vindo e fundado a Assembleia de Deus, Belém. Eles haviam se conhecido naquele mesmo ano, quando o missionário estava na Suécia para arrecadar fundos e visitar a família. Ele contou um dia que, para ela, que estava na obra missionária, estava fazendo missões, e ela se apaixonou pela obra missionária no Brasil. Quando ela chegou ao Brasil, 7 anos antes de Frida, em 1910, o casal teve 6 filhos. 3 meses depois de desembarcar no norte do país, ela casa com Gunnar, em uma cerimônia realizada por Samuel Nistrom, que havia sido enviado também pela igreja pentecostal Filadélfia, em 1916. No início, Frida restringe o seu trabalho aos serviços sociais da igreja. Tradicionalmente, as mulheres faziam assim: cuidar dos filhos, zelar pelos órfãos, visitar os idosos, os doentes. Ela ia com frequência aos centros mais afastados e isolados, visitar pacientes com hanseníase.
Talvez eu vou usar um termo mais coloquial, com lepra. Os chamados leprosários que surgiram no Brasil naquela época. Pastor Gunavring estava constantemente viajando, buscando expandir o trabalho da igreja. E a saúde frágil dele fazia com que ele quase sempre voltasse para casa doente. Pegou malária inúmeras vezes. E por essas enfermidades ele ficava, a maioria das vezes, de cama. Com o tempo, Frida começou a assumir cada vez mais atribuições na igreja em Belém. Só que ela era uma mulher talentosa, irmãos. Começa a traduzir os hinos da igreja sueca para o português, canta, toca e prega. 24 hinos da harpa cristã que nós cantávamos no passado foram escritos por ela. Mas poucos de nós sabem disso. A partir de documentos mantidos em um castelo nas redondezas de Estocolmo, ela conta que ela transformava os boletins entediantes dos missionários em histórias maravilhosas. Um dos textos conta sobre a prisão que ela visitava toda semana em Belém, que mantinha 200 garotos, entre 5 e 20 anos de idade, que muitos deles estavam ali porque não tinham pais. E aí, irmãos, Frida começa a ter problema. No processo de evangelização? Não. Na igreja. Cruel, né? Ela começa a ter problema com alguns representantes da igreja e do jornal, que até então era conhecido como Boa Semente. E por quê? Porque eles eram radicalmente contra o trabalho das mulheres na igreja. E por que eram? Porque assumiam uma tradição que vai surgir em contestação ao movimento que aconteceu na Rua Azusa. Quando William Seymour começa a dar autoridade, começa a perceber que a mulher tinha autoridade para fazer muito mais do que fazia, o que fizeram com ela, com as mulheres? Começaram a levantar movimentos dizendo que as mulheres não deveriam pregar, que elas deveriam cuidar apenas dos serviços sociais. Negando uma verdade que, se não fossem as mulheres, o movimento pentecostal no mundo não seria o mesmo, se não fosse o trabalho das mulheres. Muitos dos grandes homens que saíram evangelizando pelo mundo foram para lá e foram batizados com o Espírito Santo através das mulheres. É de doer, irmãos. A coisa chegou a um estado tão grave que a igreja na Suécia recebia cartas fazendo fofoca da vida de Frida, dizendo que ela era insubordinada, dizendo que ela não respeitava o ministério dos homens. Em 1924, com 4 filhos, o casal decide então se mudar para o Rio de Janeiro e fundar um novo ministério. E aqui na capital, o que acontece com Frida? Ela expande o seu ministério. Olha que lindo. Lecionava na escola dominical, em prisão em todo o Brasil, tornava-se a primeira mulher da religião a dirigir uma escola dominical. Fundada em prisão, e inicia o jornal Som Alegre. E ela, quando estabelece o jornal Som Alegre, ela estabelece em contraposição a postura do jornal Boa Semente, que fazia crítica. E no jornal Som Alegre,
ela defendia veementemente o trabalho das mulheres na igreja. Em seu texto, Frida cita com frequência trechos da Bíblia em que em sua visão deixam claro que as mulheres poderiam pregar, ensinar e doutrinar. E o comportamento desagrada também pastores brasileiros, incluindo um dos grandes líderes da Assembleia de Deus, cujo nome não irei citar, porque em nada acrescenta. Em 1930 é feita uma convenção para tratar de como é que as mulheres deveriam agir dentro das igrejas. E aí acontece no dia 12 de julho essa primeira convocação das Assembleias de Deus. E o motivo da convocação? Frida. Eles não chegaram expressamente a ser proibida de pregar, mas a atribuição não estava mais na lista das funções que as mulheres deveriam assumir. O clima de conflito vai ficando mais claro nas cartas trocadas entre os missionários, os documentos da época. Frida sofreu muito, irmãos. Depois da morte de seu marido, Frida tentou voltar para o Brasil. A igreja, através da liderança que presidia a igreja em Estocolmo, não permitiu que ela voltasse. E como ela não foi autorizada a voltar, ela tentou voltar por conta própria. Foi para Portugal. Em Portugal levaram-na. À força, irmãos. Colocaram sobre ela uma camisa de força. Colocaram-na num hospital psiquiátrico. Colocaram seus filhos para adoção. Venderam todos os seus bens. E por quê? Somente porque uma mulher doou a vida em nome do Evangelho. Quando o apóstolo Túlio estabelece o apostolado, reconhecendo o ministério das mulheres, ele estava dizendo: nunca mais se repetirá nesta igreja a história de Frida. A nossa querida e saudosa Eunice Lobato passa para o Senhor. E talvez alguém pensasse: bom, acabou o apostolado feminino na ADMAF. O apóstolo Gessé assume a presidência da igreja após o passamento do nosso apóstolo. Sua esposa assume o bispado e continua perpetuando um grito: nunca mais as mulheres serão caladas nesta igreja. Gostaria que se colocasse de pé, com a permissão do meu apóstolo. E que se colocasse aqui ao meu lado, por gentileza. Bispa Adriana, Bispa Laura,
Bispa Ivone, Bispa Luciana, e representando o nosso anseio para que aconteça semelhante o que nós fazemos em nossa igreja com todas as mulheres da cidade do Rio de Janeiro, gostaria de chamar nossa querida irmã Renata Kessler para estar aqui também. Nós gostaríamos que todas as mulheres da ADMAF, diaconisa, pastoras, auxiliares de trabalho se colocassem de pé. Todas, da ADMAF e das filiais. As pastoras, as diaconisas. Apóstolo Gessé, por gentileza, se coloque de pé e aplaude essas mulheres vitoriosas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Nunca mais serão caladas nesta igreja. Você pode dar um grito de vitória. Nunca mais serão caladas. Nunca mais serão caladas. Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé, nunca mais vos deixarão caladas. Quero pedir às nossas pastoras, quero pedir a Priscila que entregue a Bispa Luciana uma lembrança, é uma singela lembrança, irmãos, não daria para ofertar a todas, mas representando a cada um de vocês. Vocês merecem, Deus abençoe, continue nessa luta, vocês merecem. Deus abençoe vocês. Estou finalizando a nossa fala, podeis assentar enquanto as irmãs recebem ali. A Assembleia de Deus em São Cristóvão, fundada em 1924 pelo missionário sueco Gunnar Wingre e sua esposa. Tem sido lembrada sempre, todos os dias, em memória ao legado dos fundadores da Assembleia de Deus em São Cristóvão. A ADMAF vê-se no dever de lembrar às futuras gerações a verdade de sua milagrosa história, não negando nenhum dos detalhes. Por isso, restabelece justificadamente o nome histórico de Missão Apostólica da Fé. Não foi invencionice, irmãos. Não foi porque o apóstolo Gessé queria fazer uma estratégia de marketing. Não, senhores. Foi em memória de um legado. Porque ninguém faz história esquecendo do passado, irmãos. A mudança de nome para a Missão Apostólica da Fé foi mais uma forma de reconhecer esse legado histórico dos antepassados. Considerada geradora das demais Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro e em outros estados da região sudeste e sul de nossa nação, a Missão Apostólica da Fé tem sido lembrada como uma autêntica universidade espiritual, apóstolo, forjando centenas de líderes e missionários por todo o mundo. A ADMAF, sempre à frente do seu tempo, passou a contar com projetos extremamente ousados e inovadores. O último deles, que eu quero citar, e é importante que você se empenhe para participar dele, é o projeto de evangelização, que a gente chama de AMEI, né, apóstolo? Que o apóstolo estabeleceu e nós estamos construindo para que ele seja uma bênção para toda a igreja. Falar do currículo do apóstolo me levaria muito tempo. Por isso eu vou apenas citar alguns detalhes. Há muito a Assembleia tem sido vista como um reduto de pessoas incautas e incultas. Mas eu convido você a olhar o histórico de formação
apóstolo Túlio, do saudoso apóstolo Túlio. Para você que não conhece um pouco a história do apóstolo Gessé, ele é doutor em teologia pela Friends Christian University, mestre em ciência da religião e administração pela Golden Pacific College, estudou relações internacionais e é formado em letras pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Mas é sobretudo um homem de Deus, irmãos, que tem dado a nós o orgulho de servi-lo, de honrosamente servi-lo, apóstolo, como um homem de Deus que o Senhor é. Para finalizar essa minha fala, e aí fazer uma ponte com a segunda perspectiva, porque até aqui eu só falei de verdade, e agora eu quero tratar da ADIMAF numa perspectiva mais cidadã. Há tempo, o nosso apóstolo tem promovido um trabalho de conscientização sobre toda a igreja, ensinando-nos que precisamos ser cristãos responsáveis, mas que não podemos nos omitir das nossas responsabilidades cidadãs. E todos nós temos sido ensinados na igreja que não nos filiaremos em hipótese alguma a qualquer que seja o representante ofertado pelos meios que a nossa sociedade nos oferece, sobretudo aqui no Brasil, condição de democracia. A igreja tem sido alertada e ensinada a dizer não à corrupção, não a ideologias que inspirem o esfacelamento da família e a desconstrução da família tradicional, não a pedofilia, não a legalização do aborto, não a legalização das drogas, não a ideologia de gênero. Nós somos radicalmente contra. E qualquer representante que se filia a esse viés não terá nem de longe a nossa consideração. Em contrapartida, senhores, o que faremos? Contaremos com homens e mulheres de Deus que colocam as suas vidas a favor da sociedade, que abrem mão de sua vida e de sua liberdade para servir a nossa sociedade, que tem a Deus como seu único e suficiente Salvador, que tem uma vida moral, que tem uma ficha limpa e que glorifica o nome do Senhor nas casas executivas e legislativas do nosso país, dizendo que não se filiará a nenhuma bandeira que contrarie a vontade do Senhor nosso Deus. Parabéns, ADIMAF, parabéns, apóstolo Gessé, parabéns a todas as mulheres, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.